Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 13 de abril. O Ibovespa apresentou alta de 2,21%, conseguindo fechar ali acima da máxima do topo anterior. Já tinha dado a sinalização de poder testar resistências mais acima, chegou a ter máxima de 53.843, quase batendo na região de resistência dos 54 a 54.300. Por enquanto não há nenhuma sinalização negativa aqui no gráfico diário, ou seja, contrário a esse movimento de subida. A primeira sinalização negativa seria voltar para baixo, fechar um pregão, por exemplo, abaixo dessa região de 52.261, e principalmente desse pregão aqui que foi de em torno de 52 mil pontos, a mínima deste pregão. No mini índice cheguei a comentar aqui algumas operações, a recomendar algumas operações da ponta compradora. Vai terminando o dia apontando mais para baixo, diferentemente do Ibovespa, devido principalmente a essa última hora de pregão depois do Ibov fechado, vai caindo aqui em torno de 0,9%, vindo até perder a mínima do dia. Então a sinalização negativa na última hora de pregão. De qualquer forma, recomendei compra primeiramente na formação aqui desse fundo, compra executada. Quando chegou nesse nível, devido já a um movimento do gráfico de 10 minutos, chegando no patamar de resistência, principalmente por não ter conseguido fechar acima da máxima desse candle, esse gráfico de 10 minutos, esse candle de 10 minutos, encerrei essa posição logo na abertura do candle seguinte, gerando aqui um ganho de 0,41% na operação e no capital total um aumento de 0,31%. Depois disso, recomendei uma nova entrada se conseguisse voltar para cima da máxima desse forte topo, que trazia a possibilidade de gerar topo duplo no gráfico de 10 minutos, ou seja, de fazer algo nesse sentido. Não fez isso, então por isso, se gerasse a sinalização de reversão desse topo, traria a perspectiva de gerar um movimento aqui para cima. No entanto, eu encerrei antecipadamente essa posição porque eu gostaria de ver força nesse rompimento e não essa lateralização que aconteceu nesses dois candles. Terminou ganhando força logo nos candles seguintes, mas eu encerrei a posição ainda com um ganho de 0,17% na operação e no capital total um crescimento de 0,13%. PTR4, lembrando, para o próximo pregão, ficaremos atentos seja na ponta compradora, na ponta vendedora em cima do mini índice, enfim, buscando oportunidades, visando aí rentabilizar o capital aí no curto a médio prazo. Olhando agora para PTR4, Petro no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 5,32%, chegando próximo da região já dos R$10, máxima em 9,74, candle de indefinição, um gap de alta, chance de gerar alguma correção de todo esse movimento no gráfico de 60 minutos. O gráfico do mini índice já vai sinalizando algo nesse sentido. Primeiro, região de suporte para Petro na faixa dos 9,15 até os R$9, zona de suporte para Petro a seguir é justamente a região desse topo aqui, a máxima desse topo, R$9 em cima da Petro. Então 9,15 a R$9, primeira zona de suporte, antiga resistência para Petro, juntando com esse gap aqui de alta. Abaixo disso, a gente já poderia falar em suporte mais relevante na faixa lá dos R$8,50. Mas é um ativo que segue em tendência de alta, enquanto não houver sinalização mais forte para baixo, a perspectiva ainda é apontando aí para os R$10. Na sequência, Vale 5 terminou o dia apresentando um candle de reversão, apesar de não ter um corpo aqui nesse candle, algo mais semelhante a uma estrela cadente, corpinho pequeno aqui na parte inferior do candle, com boa sombra superior, a perda da mínima do pregão de hoje depois de ser o terceiro gap desse movimento, dando uma chance de ser um gap de exaustão. Então temos aqui a possibilidade de ser um gap de exaustão, primeiramente um gap de fuga ali da resistência, gap aí de continuidade, depois aqui a gente tem aqui esse gap de exaustão. Vai ser confirmado esse gap de exaustão se nos próximos dois pregões essa ação fechar esse gap, ou seja, vir a testar aqui a região dos 13,07, dos 14,24, desculpe, a R$14,20. Primeiro patamar de suporte para Vale. Abaixo disso, próximo nível de suporte vai ficar aqui na faixa dos 13,07 até o suporte do gap na faixa dos R$12,88, ativo mais esticado para cima, e observando aqui que vai invadindo, que ela já invadiu uma região importante de resistência no gráfico semanal por volta dos R$15,30, sendo a máxima aqui desse topo no gráfico semanal na faixa dos R$15,95. Na sequência tivemos aqui recomendação de compra na BVMF3, recomendação de compra em R$16,37,
recomendação devidamente executada na BVMF3, gerou aqui um fundo ascendente no decorrer do pregão no G60, com um forte fechamento aqui no G60, segue com a expectativa aí de subida após esse rompimento, a superação da máxima de hoje 16,85, reforça essa chance de continuidade desse movimento de subida. E olhando aqui para a recomendação em R$ 16,37, com stop em 15,91 e objetivo na faixa dos R$ 17,29, risco de 2,81%. Na CROT3, cheguei a já recomendar na última videoanálise uma entrada. A entrada foi executada, já abriu acima, eu esperei um recuo e nesse recuo bateu ali no gap do G60 em 12,12, executada devidamente a entrada nesse recuo em cima do gap. Depois que executou, ficou travado aqui o movimento para cima, não conseguia evoluir e na perda dessa mínima do G60, aqui dos R$ 12,22, eu optei por encerrar antecipadamente essa operação, ou seja, na expectativa que pudesse vir a gerar um topo forte aqui para baixo e vir um movimento para baixo da região de topo. Então esse primeiro encerramento da posição gerou aqui um resultado de 0,74% e um leve crescimento de 0,08%. Na sequência eu entrei novamente na operação, visto que a ação conseguiu voltar para uma região que estava funcionando como resistência e superou por pouco tempo os 12,25. Então voltei para a operação na faixa dos R$ 12,26, com stop em 11,83 e objetivo na faixa dos 13,12, com risco de 3,51%. A ação terminou fechando em R$ 12,16, abaixo do nosso preço da segunda entrada, um candle mais de reversão. Importante para esse ativo não voltar aqui e fechar abaixo dessa região ali dos R$ 12,10, 12,12 a 12,10. Seria importante não fechar numa hora de pregão para baixo desse patamar e gerar nova mínima, porque isso traria uma sinalização de fraqueza nesse importante rompimento de resistência para a CROT3. Na sequência, temos aqui para comentar a PECAR4, que teve um pregão excelente, com alta de 7,2%, uma forte formação de fundo. No gráfico semanal era um ativo que tinha proporcionado um topo, no nível ali de resistência, na região aqui onde já tinha ficado travado no gráfico semanal, gerou um topo e agora reverteu essa formação de topo nesta semana. Então, trazendo aqui com um forte movimento subido no G60 esse recuo, dependendo aí do recuo que venha a acontecer no próximo pregão, por exemplo, esse ativo engatar alguma movimentação para baixo nas primeiras horas de pregão, ficaria atento mais para executar uma compra na expectativa de ter um novo movimento aqui para cima, confirmando esse forte movimento de subida e dando sequência a um movimento de alta aqui na PECAR4. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção. Lembre-se de dar um like na videoanálise se ela está sendo útil para você de alguma forma, um joinha aí no YouTube. Muito obrigado e até o próximo pregão.